Hoje é o Dia Mundial da Hipertensão e o Link recebe a médica Alice Pignaton, que é presidente da Sociedade de Nefrologia do Espírito Santo, para falar sobre a hipertensão arterial, que a gente conhece como pressão alta. Doutora, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda ao Link. Eu que agradeço. Bom, já vamos começar falando como descobrir que está com a pressão alta, doutora? A única maneira de descobrir é fazendo a aferição da pressão arterial. Geralmente, a maioria dos pacientes é assintomático, não tem nenhum sintoma, a não ser que a pressão esteja excessivamente elevada, em níveis mais altos, estratificados, que aí ela sente geralmente uma dor que eles relatam mais na nuca, um desconforto, uma sensação ruim, alguns relatam tonteira, né? Mas a maioria dos pacientes, eles são assintomáticos. Então, é uma doença silenciosa e a indicação é a aferição da pressão pelo menos uma vez por ano. Existe uma lei estadual, inclusive, para aferição de crianças, a pressão arterial nas crianças, né? De forma sistemática, a partir de uma certa idade, para também detectar que nas crianças e adolescentes podem desenvolver hipertensão arterial em torno de 5%. Inclusive, eu ia fazer essa pergunta, doutora, se criança pode ter pressão alta? Pode, é raro, é muito, não tem comparação com o nível de frequência que acontece nos adultos, mas 5% das crianças e adolescentes podem ter hipertensão arterial. E essa foi o motivo da promulgação dessa lei estadual de medida da pressão arterial na puericultura, assim, de rotina nas crianças, né? E o que leva a pessoa a ter pressão alta, doutora? A principal causa é a forma essencial da pressão arterial, que aparece principalmente depois dos 35 anos, até mais ou menos os 60 anos, né? Que é o que a gente chama de forma que é mais familiar, assim, né? Também, que no contexto familiar várias pessoas têm. Mas também existem as formas secundárias, que são formas que precisam ser avaliadas de caso a caso, né? 10 a 15% da população pode ter essas formas secundárias, estão relacionadas com alguns transtornos endocrinológicos, como liberação de uma substância que faz ter palpitação, rubor facial, elevação da pressão, que pode ser advinda de um tumor, que é o feocromocitoma, lesão renal parenquimatosa, causada por glomerulonefrites ou por outra doença renal crônica. Existem diversas outras, por exemplo, uma coisa muito frequente é a apneia do sono em adultos, em que a pressão ela é muito mais alta durante a manhã do que ao decorrer do dia, está relacionado com o número de insultos de apneia que tem durante a noite. Então, essas formas secundárias elas são investigadas no consultório médico, né? Quando acontece principalmente dessa hipertensão arterial aparecer antes dos 30 anos de idade ou após os 60, 65 anos, que não é muito comum o aparecimento súbito de hipertensão arterial nessa população abaixo da faixa, né? Principalmente abaixo dos 18, né? Que a gente está pegando principalmente criança e adolescente, que não é comum ter hipertensão essencial, e também nas pessoas idosas que nos desenvolveram até os 60, 65 anos. E pode se tornar crônica? A hipertensão arterial ela é uma doença crônica, ela é uma doença que ela não vai desaparecer. É claro que se você tomar todas as medidas, fazer dieta, exercício físico e o medicamento adequado, né, você consegue fazer um controle e mantê-la no nível alvo para evitar as complicações que ela pode deixar no indivíduo. Inclusive, o que pode acarretar no organismo? Quando a pressão está constantemente descontrolada, ela afeta os vasos de todo o organismo, porque é uma doença sistêmica, ela não é localizada. Então, ela pode causar perda de visão, pode causar alteração de função renal, que inclusive a hipertensão arterial aqui no estado é a principal causa de doença renal crônica. 36% das pessoas com doença renal crônica no Espírito Santo, inclusive os pacientes que fazem diálise, né, eles têm como causa base a hipertensão arterial. Pode causar AVC, que a gente conhece popularmente como derrame, e também infartos e outras doenças coronarianas. E quais são os tratamentos, doutora? O tratamento, essencialmente, é a modificação do estilo de vida, né, a dieta, o exercício físico, cessação do tabagismo, né? Quem está acima do peso também reduzir, chegar a uma faixa de normalidade de peso
com tratamento do sobrepeso ou da obesidade. E também, se a gente, dependendo do nível de pressão no consultório, se ele está muito alto, a gente já começa a medicação de imediato por conta dos riscos de ter um agravo imediato, né? Mas quando a pressão está alta, acima do 140 por 90, né? Que a população conhece como 14,9, né? Mas na forma mais específica, científica, a gente fala 140 por 90. Se esse paciente está com uma hipertensão leve, você pode tentar a modificação do estilo de vida durante um tempo, mas geralmente a gente já começa o medicamento antihipertensivo, porque a maioria das vezes o paciente já chega com uma pressão bem elevada. Ou seja, é uma doença que precisa ter muito cuidado, muita atenção a ela. Por isso o dia de hoje também foi escolhido, né, doutora? Para ser um dia de conscientização também para a população, né? Isso. E quando você vai tomando os remédios da hipertensão arterial, é interessante a gente ressaltar, você não pode interromper o uso desses medicamentos. Mesmo que você esteja 1, 2 anos com a pressão arterial controlada, no nível alvo, o cardiologista, o médico de família, o nefrologista dizendo que está tudo adequado, que está no nível bom, você não pode interromper o uso, porque se você interrompe, essa pressão vai voltar a subir. É claro que, por exemplo, se você é muito obeso e começa a ter uma redução de peso, também tem que ter cuidado que às vezes o número de medicamentos que você vai precisar pode ser menor se você conseguiu fazer reeducação e reduzir o peso, porque tudo isso influencia. Por exemplo, se você parou de fumar, está usando 2, 3 remédios e você vê que sua pressão está caindo, não é para interromper subitamente, tem que voltar ao médico e que ele vai adequar a dose, ajustar a dose e reduzir se for necessário. E como prevenir, doutora? A prevenção, apesar da gente sempre falar, né, não tem jeito. É dieta, e a dieta, assim, dieta saudável, né? A gente fazer dieta restritiva, manter bons hábitos alimentares, né? Evitar, principalmente os alimentos processados, né? Porque eles têm uma quantidade muito grande de sal, né? Uma dieta hipossódica, a dieta do brasileiro, ela tem uma concentração de sódio muito alta, então reduzir a ingestão de sódio, já reduzindo o consumo desses medicamentos ultraprocessados, ajuda bastante. Evitar, por exemplo, o sobrepeso, obesidade, tentar, se você está acima do peso, tentar reduzir, né, de forma com a dieta, o exercício físico também é fundamental, o ideal são 150 minutos de exercício físico por semana, e é claro que se você tem algum fator de risco para doença cardiovascular, precisa da avaliação de um cardiologista para liberação desse exercício, além de outros fatores como a cessação do tabagismo, né? E na população idosa, assim, que a gente sabe que vai aumentar a frequência, essa triagem mais específica, né? Principalmente a partir dessa fase dos 40, 50, 60 anos, sempre lembrar de fazer a triagem com a medida da pressão arterial, se você não é hipertenso, e lembrar de sempre estar aferindo e mantendo no nível adequado, né, de pressão arterial. Existem as metas, dependendo do tipo de doença que a pessoa tem, se tem vários fatores para alto risco cardiovascular, que é alto risco de infarto, de derrame, né? Então, cada grupo tem uma meta. Por exemplo, no grupo de doença renal, às vezes a meta é menor para ter menos risco de perda de função renal. Então, isso o médico vai avaliar caso a caso. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Link, viu? Obrigada a vocês. Muito bem, nós recebemos aqui a doutora Alice Pignatão, nefrologista, para falar um pouquinho aí do dia, né? Dia de hoje, né? Que é o Dia Mundial da Hipertensão.